ok? Muito bem. Como nós anunciamos, e o nosso desejo nesta noite é então conversar sobre um Deus que ainda fala hoje, um Deus que se comunica, e isto é muito especial. O texto que eu quero convidar você para abrir, se você tem aí a sua Bíblia, o texto que vamos tomar como base está no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Muito bem, eu vou fazer apenas um resumo desse texto. O texto que eu deveria ler, o capítulo 3, são 14 versículos. E esse texto, então, do capítulo 3 de 1 Samuel, fala de um tempo no Antigo Testamento em que o povo de Deus vivia um momento muito difícil, afastado do Senhor. Era um tempo em que a nação de Israel, que ainda não era um Estado organizado, não havia monarquia em Israel, e esse tempo, então, é um tempo em que os profetas, o sacerdote, principalmente naquele tempo, o sacerdote Eli era a maior liderança do povo de Israel. E o texto começa dizendo que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões eram poucas. Ou as visões não eram muito frequentes ou eram poucas. E o texto então vai descrever uma manifestação, uma revelação, uma visão que Deus dá a um jovem. Não sabemos exatamente a idade que tinha Samuel, mas provavelmente um jovem, talvez adolescente, entrando na juventude. Samuel era filho de Ana. Ana que não poderia ter filho, mas Deus a abençoou, a agraciou, e ela teve então este jovem, este filho, Samuel, e ela prometeu dedicar Samuel ao Senhor. Então Samuel morou com os seus pais durante pouco tempo, e ele foi levado ao templo em Siló. Na verdade não era um templo, na verdade era um local de adoração, mas ainda o templo não havia sido construído, Então era aqui uma sinagoga, um local reservado, mas não o templo tradicional de Israel. E então o Samuel cresceu com o sacerdote Eli, cresceu ali no templo, cresceu ali no lugar de adoração, e certa noite, então, Deus se revela, fala, aparece, se manifesta, melhor dizendo, através da sua voz, e quer se comunicar, quer falar com Samuel. E o episódio, então, narra aqui que o Eli, embora fosse sacerdote, ele já estava velho, Sua visão já estava obscura, já estava fraca, e o Eli já tinha se deitado, e o Samuel também já tinha se deitado para dormir, ali naquele local de adoração, naquele templo, onde ficava a arca do Senhor. E então Deus chamou Samuel, e ele chamou, e Samuel respondeu dizendo: estou aqui. E Samuel, então, pensando que era o Eli, o sacerdote que o chamava, saiu do seu lugar, da sua cama, e foi até onde estava Eli repousando, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E por 3 vezes Deus fala com o sacerdote, com o profeta, aquele que viria a ser o profeta, o jovem Samuel. E só então aí que o Eli percebe que alguma coisa estava acontecendo, que era Deus querendo falar com o jovem Samuel.
E Deus orienta, se você ouvir novamente a voz do Senhor, a voz responda, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim aconteceu, e Deus falou de novo, e Samuel então responde com estas palavras que Eli havia orientado. E então Deus, naquela noite, se revela, se manifesta, fala com Samuel e diz a Samuel uma série de questões aí que nós vamos conversar um pouquinho aqui, tá certo? Mas o que eu gostaria de falar com você nesta noite é sobre essa questão de um Deus que fala, de um Deus que se comunica. Eu já falei com vocês várias vezes sobre isso, ou com muitos de vocês, né? Quando diz que nós somos criados, ou fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que Deus tenha um corpo parecido com o nosso, ou que nós tenhamos um corpo parecido com o de Deus, né? Mas algumas coisas que Deus colocou em nós faz com que sejamos semelhantes a Deus, ou que possamos nos relacionar com Ele. A Bíblia diz que Deus colocou em nós a eternidade, Deus é eterno, e também Deus colocou em nós a semente, a fagulha da eternidade, de tal maneira que em Cristo nós podemos ter a vida eterna, porque já fomos criados para isto. Deus também nos deu a capacidade da inteligência, do raciocínio e da comunicação. São coisas que nem todos os seres vivos têm, mas nós temos essa capacidade de comunicar. É claro que os animais também se comunicam, que outros seres vivos se comunicam entre si, né? Mas o desenvolvimento da linguagem, isso é somente do ser humano. Então, essa capacidade de falar com Deus, de se relacionar com Deus, nos faz, então, semelhante a Deus, próximo de Deus. E isso é um privilégio, poder falar e poder ouvir Deus falar. É verdade que no decorrer da história humana, sempre foi desejo do homem falar com o seu Deus. O homem, desde as mais remotas, dos mais remotos tempos, desde os momentos mais antigos em que o homem se entendeu por homem, e a antropologia, a sociologia, a arqueologia comprovam resquícios de altares, mostrando então que o homem sempre buscou um ser superior. O homem, em todos os momentos, de alguma maneira, ele buscou algo além de si mesmo, ou seja, ele buscou um Deus, né? O escritor russo Leon Tolstói, ele dizia que no coração do homem há um buraco, há um vazio, e que esse vazio se complementa com Deus, se preenche com Deus. Então o ser humano, na sua essência, precisa de Deus, tem necessidade de buscar um ser superior para conversar, relacionar-se. Então, de tal maneira que quando nós olhamos a história da humanidade, percebemos então que em todos os tempos os seres humanos, de alguma maneira, buscaram falar com Deus. E o anseio de ouvir principalmente a voz de Deus, de perceber Deus se revelando, sempre foi um desejo do ser humano. Nós, os cristãos, constantemente buscamos em oração e buscamos ouvir ou sentir Deus falando conosco através do Espírito Santo que habita na vida do cristão. Então, até mesmo pessoas que não temem a Deus, em determinados momentos de angústia, de sofrimento, de medo, clamam, buscam a Deus e querem ouvi-lo ou querem a sua manifestação, a intervenção de Deus. Você deve ter tido experiências com Deus, e eu lembro nesses dias que eu estive internado, né, e principalmente depois que foi acontecendo o desmame e para ser retirado o tubo, né, para haver a extubação, e aquele momento ainda entubado, naquela angústia, ou mesmo depois de ser extubado, aquela angústia
E essas perguntas me vinham à mente, né? Por que Deus estava permitindo que eu passasse por aquilo? A pergunta do que Deus queria da minha vida, né? O que Deus queria com todo aquele processo. Então são questões que nós levantamos e o ser humano faz essa busca, né? E muitas vezes é essa busca até desesperada, né? Pela situação que está vivendo. Alguns questionam nesse momento até a existência de Deus, falando com Deus, mas às vezes questionando até a sua própria existência ou o porquê, né, dele estar longe, né? Se você foi um bom aluno de literatura, talvez você lembre aí dos poemas, né, dos poetas da literatura brasileira. Castro Alves, chamado Poeta dos Escravos, tem aquele famoso poema do Navio Negreiro, quando ele, naquele momento triste, daquela situação terrível que o Brasil passava por causa da escravidão negra, né, ele questiona, né? Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que estrela, em que mundo tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito que de embalde corre o infinito. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Então o poeta, na sua linguagem artística, né, poética, ele buscava a Deus e ele queria uma resposta. E ele entendia que Deus estava com os olhos fechados, que Deus estava com as costas viradas, ausente, e não estava percebendo todo aquele sofrimento, aquela mancha na história do povo e aquele sofrimento atroz que os negros sofriam. Então ele coloca isso no seu poema, né? Então até mesmo pessoas que não têm compromisso com Deus, e Castro Alves, pelo pouco que nós sabemos, Castro Alves morreu muito jovem ainda, era um devasso, um beberrão, mulherengo, né? Mas na hora ali ele como que questiona Deus. E essa é a realidade nossa. Nós todos queremos Deus e queremos ouvir a Deus, entender a Deus, né? E essa história que nós acabamos de falar aqui, do texto que fizemos menção de 1 Samuel, de 3, de 1 a 14, então nos mostra que Deus se revelando, né? Num determinado momento da vida do povo de Israel, Deus se revelando a um jovem, a um adolescente chamado Samuel. E esse texto está dentro aí de um contexto maior, de um tempo, como eu já disse para vocês, difícil da nação de Israel por causa do pecado do povo e porque a liderança de Israel, principalmente a liderança religiosa de Israel, porque não havia um governo e o sacerdote, né, o Eli, já idoso, muito idoso, ele também tinha essa função de fazer com que a vida política do povo, né, tivesse aí, fosse também de alguma maneira tratada através de Deus, né? Era um momento ainda daquilo que podemos chamar de teocracia. Deus é quem conduzia o povo e o sacerdote era o imediato de Deus para falar com o povo. Então, quando Deus fala com Samuel, ele tem pelo menos 2 objetivos, né, para falar com aquele moço naquela noite, para chamá-lo de madrugada. Deus tem pelo menos 2 propósitos. O primeiro é confirmar um chamado e a vocação do próprio jovem Samuel para ser o sucessor do Eli como sacerdote e também como profeta em Israel. Então aqui acontece, de fato, uma manifestação de Deus mostrando, deixando claro que o Samuel seria o novo líder do povo. Ainda não era o tempo, porque ele era muito jovem, mas dentro de algum tempo ele se tornaria, então, o líder da nação de Israel. Então Deus tinha esse propósito de se manifestar, e o sacerdote Eli, na sua experiência de muitos anos, ele entende isso, que Deus estava confirmando Samuel como o futuro sacerdote e o futuro profeta do povo de Israel. O segundo propósito que podemos imaginar aqui é que Deus queria transmitir para Samuel uma mensagem de julgamento para a casa de Eli,
Deus aqui estava se revelando a este jovem, passando a mensagem de que a liderança religiosa de Israel seria punida pela pelos seus pecados, pela maneira errada como estava vivendo e fazendo o povo, ou conduzindo o povo ao erro, ao pecado. Então, Deus quer mostrar isto, falar como seria o julgamento, como Deus trataria essa situação na casa do sacerdote Eli. Você que conhece um pouco mais essa história, sabe que Eli tinha 2 filhos, um chamava Ofni e o outro Finéias. Os filhos do Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, podemos assim dizer, os filhos dele também eram sacerdotes, também eram religiosos, líderes. E os filhos de Eli foram desobedientes. Eles não obedeceram nem a Deus e não obedeceram nem o pai. De tal maneira que em determinado momento o pai, já idoso, perde as rédeas e os filhos então fazem coisas abomináveis diante de Deus. E o Eli então não teve pulso como pai para corrigir, para disciplinar seus filhos, de tal maneira que aqueles exemplos ou aquelas atitudes dos filhos de Eli corrompeu muita gente em Israel e deu mau testemunho, e isso desagradou a Deus. Então Deus manda agora, através do Samuel, essa mensagem de que a casa de Eli seria punida. Se você tem o texto na mão, capítulo 3 de 1 Samuel, versículos 11 em diante, diz o que Deus falou para Samuel nesse momento em que Samuel foi chamado, foi procurado por Deus. Versículo 11 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia eu suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Deus dá uma palavra muito clara para Samuel sobre Eli e os filhos de Eli, que aquela casa, aquela família seria punida pela forma como vivia, da forma como abusava do poder religioso que tinham, e faziam coisas, né, com essa posição que eles tinham de destaque ali, como autoridade religiosa, faziam coisas horríveis. Aí a gente hoje, ainda com muita frequência, a gente vê que essas atitudes, né, dos filhos de Eli continuam acontecendo. Quantos casos, né, que a gente vê quase toda semana, a gente está vendo aí o caso de algum religioso, seja evangélico ou não, né, e de todas as religiões há pessoas de má índole, pessoas abusando de fiéis, de estupros, de mulheres abusadas, de crianças abusadas na igreja, né? Tudo às vezes feito em nome de Deus e nas dependências, nas sombras do templo, e isso é abominável diante de Deus. Então nós temos visto ainda isso acontecer, e Deus não tolera esse tipo de coisa, como não tolera outros tipos de pecado, e Deus então puniu, de tal maneira que numa guerra que houve um tempo depois, os filhos do Eli foram mortos na guerra, e quando o profeta Eli, né, o sacerdote Eli, recebeu a notícia da morte dos seus 2 filhos,
ele toma aquele susto, aquele impacto, e ele estava sentado numa cadeira, ele cai da cadeira e também morre, né? A mulher de um dos filhos do Eli, eu acho que do Ofni, estava grávida, e quando ela fica sabendo que o marido havia morrido, ela também tem ali um momento de muita emoção, e então é antecipado a luz, né? E ela, o parto dela então acontece ali naquele momento, e ela acaba morrendo, né, naquele momento do parto, por causa da notícia que havia recebido do impacto da morte do marido. Então foi uma tragédia em Israel, né? A liderança de Israel acabou sendo substituída por causa do pecado contra Deus. Então, essa mensagem, essa maneira de Deus falar com o sacerdote, teve esse propósito, né, de mostrar um novo líder e também mostrar que aquele povo seria, que aqueles líderes seriam punidos pelo pecado que haviam cometido. Então, queridos, muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, né? Que Deus se dirija a nós. É importante a gente saber que nem sempre, ou na maioria das vezes que a Bíblia relata Deus se manifestando, ele não se manifesta individualmente para falar diretamente para a pessoa algo particular. Geralmente as manifestações de Deus no Antigo Testamento tinham propósitos coletivos, ou seja, era para falar a respeito do povo, era uma mensagem para o povo, tinha a ver com o plano de Deus, com o projeto de Deus para a vida da nação de Israel. Então, geralmente não era uma mensagem no particular que Deus mandava, às vezes, um anjo, né? Ou de alguma maneira falava. E a gente quer lembrar aqui um texto muito importante com essa questão de Deus falar. Você deve ter aí o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, versículo 1, diz que, havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, né? Ou seja, então o autor da carta aos Hebreus deixa muito claro que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, e Deus falou usando pessoas, né? Os patriarcas receberam revelação de Deus, os profetas, muitos, né, homens e mulheres receberam a visitação de Deus e de tal maneira se comunicaram com Deus então. Então, queridos, é importante lembrar isso, que Deus, de forma soberana, Deus fala da maneira como Ele quer. Ele é soberano, Ele é rei, Ele governa e Ele se manifesta da maneira como Ele quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Tá? Às vezes a gente fica questionando, né? Por que Deus às vezes fala com o meu vizinho, fala com o fulano, mas não fala comigo? Né? Deus é soberano, Deus fala com quem quer, onde quer, quando quer e da maneira que Ele quer. Tá? Isso é soberania de Deus. Né? E então é importante a gente ter ciência disso, né? Que talvez muitos de nós não vamos ter o privilégio que teve Abraão, que teve aqui o jovem Samuel, de ouvir ao vivo e a cores, né, a voz de Deus, né? Ouvir essa voz falando aos nossos ouvidos. Mas Deus, no meu entender, de muitas maneiras, Ele ainda fala conosco. E o texto de Hebreus diz que Deus fala por Cristo, ou seja, através de Jesus Cristo, a maior revelação de Deus foi Jesus Cristo. E eu quero abrir aqui um outro parênteses, porque às vezes a gente, quando está falando sobre o Deus que se comunica, que fala conosco, né, falou no passado e entendo que ainda de alguma maneira fala conosco, é importante saber que Deus é um Deus que se revela. A nossa teologia cristã, e de maneira especial a teologia reformada, da qual nós somos parte, né, de igrejas de tradição reformada, mostra que Deus é esse Deus que se revela. E Deus se revela, os teólogos elencam pelo menos duas grandes maneiras de Deus se revelar, né? Duas formas grandiosas de Deus se revelar.
A primeira é chamada de revelação natural. Eu já falei, já fiz estudos com muitos de vocês sobre isso. A maneira natural de Deus se revelar é através daquilo que ele criou. Tá? Deus criou tudo que existe no universo. Tá? Quando a gente vê lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus criando todas as coisas, os céus e a terra, as aves, os peixes, os animais, criando os astros que estão no firmamento, criando depois também o homem e a mulher. Então tudo foi criado por Deus. E de certa forma, o maior pregador, o maior de todos os evangelistas que a história humana tem, ou já teve e ainda tem, não foi o apóstolo Paulo, como a gente diz, não foi Carey, Moody e tantos outros homens importantes, não foi Martinho Lutero, João Calvino, como a gente sempre fala desses grandes homens, grandes avivalistas que através deles milhares e milhares de pessoas se achegaram a Cristo. O maior pregador de todos é a criação de Deus. É o que Deus fez. Por isso o salmista vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia revela conhecimento ao outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. E tudo isso sem linguagem, sem palavras. Quantas vezes você ficou extasiado diante de um pôr do sol, diante da beleza do canto de um pássaro? Esses dias eu recebi através de um grupo, uma orquestra que tocava Mozart. E ao fundo, então, a orquestra linda tocando Mozart, acompanhado por pássaros. Ali são, parece que 60 espécies de pássaros tocando, cantando e fazendo com que uma parceria com aquela orquestra ao som da música de Mozart. Então, é algo maravilhoso. A natureza que Deus fez, ela fala, os pássaros com seus cantos, eles nos encantam, eles falam, a beleza das flores. Nós estamos agora na primavera, Deus fala conosco com a beleza e a simplicidade, com o perfume das flores. No entanto, nós precisamos ter sensibilidade para isto. Eu tenho mania de sair, quando eu saio caminhar, ou saía de bicicleta, fazer dar minhas pedaladas, eu parava diante às vezes de uma cena bonita, de um pôr do sol, de um nascer do sol, diante de uma flor, diante de um animal, de algo que eu via, e eu sempre parei para apreciar a grandeza de Deus, a beleza de Deus, da criação de Deus. Então, o maior pregador de todos é a criação de Deus. E a gente vê com muita tristeza e com muita preocupação que o homem está destruindo o que Deus criou. A gente está vendo aí constantemente relatórios sérios de entidades sérias, tá? Inclusive entidades que não são nacionais, que não tem muito a ver com a nossa política aqui. São organizações internacionais enviando relatórios, porque hoje com os satélites, com câmeras poderosíssimas, eles fotografam e filmam em tempo real tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente fala em casa, que pode estar sendo, de alguma maneira, sendo vigiado aí. Então, a gente constantemente, além das câmeras que as nossas cidades têm nas ruas, também o planeta todo está sendo filmado, fotografado por essas câmeras poderosas que estão nesses satélites artificiais que estão aí para monitorar o tempo e outras coisas mais. Então mostra que a destruição da natureza no mundo, e principalmente no Brasil, que tem a maior floresta, tem sido um horror nesses últimos anos. Isso porque desde sempre as florestas do Brasil foram sendo destruídas. Desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, esse processo começou.
No entanto, em alguns momentos a gente percebe que isso acelera, né? Há um crescimento dessa destruição e é o que nós estamos vivendo hoje, tá? E isso mostra, hoje saiu um relatório mostrando que nos últimos 30 anos, o Brasil, a Amazônia perdeu uma área que equivale ao tamanho do Chile, tá? Que equivale ao tamanho do Chile. Então, gente, o Chile é um país perto do Brasil pequeno, mas o Chile é um país, eu conheço o Chile, ou pelo menos um pouco do Chile, é um país enorme, né? São milhares e milhares de quilômetros de norte a sul, embora seja uma faixa pequena, mas o Chile é muito extenso, né? De norte a sul. Então, pensar que nós perdemos em 30 anos o relativo a um país todo de floresta, e aí a gente está vendo agora todo esse desequilíbrio ambiental e todo mundo sofrendo por causa da falta da água, da escassez de alimento e uma série de tragédias que estão acontecendo, né? Tragédias aí climáticas que nós estamos vendo acontecer e que estão aí os profetas do tempo, né? Mostrando que se a gente não mudar o jeito de lidar com a natureza, não sei por quantas décadas ainda a humanidade vai sobreviver. Então, é muito grave. Nós estamos matando o maior, destruindo, desfigurando o maior pregador que fala de quem é Deus, da grandeza, do poder de Deus, que é a própria natureza que ele criou. Essa é a revelação natural. A outra revelação de Deus é a revelação especial. Deus, então, se revela de maneira especial, e aí, então, seria então a palavra de Deus. Hoje, Deus quer se revelar. É possível conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas. Aí nós vamos conhecer desde a antiguidade, do tempo dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos. Nós vamos conhecer Deus através das revelações, através da inspiração destes que compuseram a Bíblia. Então esta revelação é uma revelação mais clara, mais específica. Deus aqui se revela falando do amor dele, do cuidado dele, falando de Jesus Cristo, do plano de redenção, falando da cruz, falando da eternidade, da casa do Pai. Aqui Deus vai se mostrando quem ele é e o que ele pensa e o que ele quer. É certo que nós ainda, mesmo assim com essa revelação especial, nós não vamos conhecer 100% de Deus ou conhecer o pensamento de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E por isso nós não podemos conhecer a Deus 100%, né, na sua plenitude. No entanto, temos que buscar conhecer a Deus. É muito importante conhecer a Deus e procurar ouvir a voz de Deus. Nesse tempo tão difícil que a gente vive, às vezes parece que Deus está em silêncio, né? Deus, em alguns momentos, o texto que nós acabamos de ler aqui, diz, já no começo, né? Se você se lembra, diz assim, que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões eram poucas. Naquele tempo Deus falava pouco, Deus estava bem calado, Deus estava triste com o que estava acontecendo e não se revelava com muita frequência. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 14, tem lá uma expressão do próprio Deus dizendo: por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu estive em silêncio, eu me contive. Mas ele depois diz assim: mas agora eu vou falar, eu vou gritar como uma parturiente, como uma mulher que está dando à luz. Eu vou gritar para todos ouvirem. Então há tempos de silêncio de Deus. Você deve saber que aquele período entre o último livro do Antigo Testamento e o Evangelho de Mateus, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, existem ali algumas páginas da Bíblia que ficaram em branco, né? Então, é exatamente para mostrar um período chamado período interbíblico, que é conhecido também como o tempo ou período do silêncio de Deus. Tá? Então, a história de Israel do Antigo Testamento pode ser
pensada da seguinte maneira, né? Até o tempo do exílio da Babilônia foram 400 anos. E depois do exílio da Babilônia até o final foram mais 400 anos. E 400 anos também é considerado o período do silêncio de Deus, o período interbíblico, né? Para aí depois nascer Jesus Cristo. Então Deus ficou em silêncio por muitos séculos. 400 anos aí que não se sabe nada sobre esse período. E então, muitas vezes, Deus realmente não se dispõe na sua soberana vontade a falar conosco, né? Mas Deus ainda fala hoje. Deus fala de muitas maneiras. Deus continua se revelando. No entanto, nós, às vezes, na nossa correria, é trabalho, é preocupação, é boleto, é vaidade, né? Porque boa parte das vezes nós vivemos em função das nossas vaidades. As pessoas querem ter o que não precisam para impressionar outras pessoas. Quantos estão aí buscando um carro novo, embora o dele ainda esteja funcionando, quero uma casa maior, agora eu preciso de uma casa na praia, né? E as pessoas estão muitas vezes consumindo o vigor da sua vida em função de vaidades, né? Foi o que o Salomão viveu isso, né? Ele fala isso lá no seu livro, né? Que tudo que ele quis na vida, quando ele alcançou o seu sonho, né? Ele percebeu que aquilo não o satisfazia e que era vaidade, e que a verdadeira sabedoria era temer a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes não ouvimos a Deus, porque não paramos para ouvir a Deus. Não que Ele não esteja falando, mas porque nós não paramos. Nós não paramos para orar, e a orar nem sempre é ficar no blá, 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 blá diante de Deus, falando. Orar muitas vezes é no silêncio. É ouvir o silêncio de Deus. Às vezes o canto dos pássaros pode transmitir um recado ao nosso coração. Às vezes a beleza daquilo que Deus criou pode falar conosco. E Deus muitas vezes falou através da própria natureza, aos profetas, o próprio Elias, né? Lá fugindo, em depressão, Deus falou com Elias através do vento, do fogo. Deus tem de muitas maneiras falado conosco, mas às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus querendo tocar a nossa vida e nos trazer orientação, né? Então a minha pergunta agora, como que você tem ouvido a voz de Deus? Você tem procurado ouvir a voz de Deus? É certo que Deus fala assim na igreja. A palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Então, quando você se dispõe a ir a um templo, ir a um culto, quando você se dispõe a abrir a Bíblia com regularidade, com frequência, e ler e meditar nas Escrituras Sagradas, você está dando oportunidade para Deus falar com você. Tá? E certamente, de alguma maneira, Deus vai tocar a tua vida, vai tocar o teu coração, vai trazer paz, vai dar um discernimento, uma orientação. Quantas e quantas vezes eu não sabia o que fazer. Às vezes, como pastor, eu não sabia o que pregar. Mas Deus falou comigo. E às vezes uma palavra que eu achava, mas Senhor, por que eu vou falar isso? Não é um assunto que eu gostaria de falar esse domingo. Eu lembro, já contei talvez para vocês aqui, uma vez que eu estava, aquela dificuldade às vezes de você saber o que Deus quer que você pregue no domingo à noite. E eu lembro que eu preguei naquele domingo, eu era pastor em Tupã, eu preguei sobre beco sem saída. Esse foi o tema da mensagem, falando do povo de Israel, quando chegou diante do Mar Vermelho, sendo perseguido pelo exército de Faraó, e agora então eles estavam ali encurralados, num beco sem saída. Atrás vinha o exército querendo matá-los, e diante deles estava o braço do Mar Vermelho. E então foi nesse momento que o milagre acontece, o mar se abre e aquele povo passa para o outro lado,
com os pés enxutos, e os que vêm atrás, os inimigos que vêm atrás, entram e depois o mar se fecha e eles morrem ali. Então, e eu falei sobre esse assunto, não gostei do que eu falei, assim, eu achei que não foi um sermão eloquente, e ao final do culto, assim, uma certa frustração, né? Porque há dias que a gente fala, né? Hoje eu acho que eu fui melhor, né? Talvez você que tem essa experiência de pregar, dar uma aula, você sabe, né? Tem dia que você fala, puxa vida, eu não gostei da aula que eu dei, do sermão que eu fiz, do estudo que eu fiz. E foi essa a minha sensação. Mas na segunda-feira, em torno de 11 horas da manhã, batem na minha casa. Era uma irmãzinha da igreja, a dona Iracema, falando, pastor, eu não podia deixar de vir falar para o senhor, porque ontem à noite eu estava desesperada, eu não sabia, eu precisava tomar uma decisão, eu não sabia o que fazer. Mas a mensagem do Senhor foi para mim ontem, o Senhor pregou para mim, Deus falou comigo. E olha, eu estou voltando já resolvi o que eu tinha que resolver, eu saí de lá, eu já sabia o que eu ia fazer, Deus falou, Deus me orientou através daquela palavra, e então eu estou aqui para dar esse testemunho, para agradecer, né? Então, Deus é esse Deus que fala ainda hoje, de alguma maneira Ele toca os nossos corações, e muitas vezes até através da internet, né? Deus está usando essas ferramentas virtuais para falar conosco de muitas maneiras. No entanto, é preciso ter essa sensibilidade e dar tempo para que Deus fale com você. Pare de correr, escute mais a Deus, a palavra de Deus, escute mais o silêncio, deixe Deus agir no seu coração. E eu quero encerrar aqui lembrando, né, hoje eu acho que foi a Silvia, não sei se a Silvia está por aí, ela colocou ou foi a Tânia, uma mensagem bonita, né? Essa mensagem que fala sobre o menino e a manga. Né? E conta ali, a moça conta então uma história, ela conta bem contado, né? Eu vou só fazer um resumo aqui, de um empresário na sua correria, né? Como um executivo, estava aí, né? Tinha 4 celulares ali no seu carro, e as preocupações, aquela correria, e ele para no semáforo então, e de repente bate na sua janela um garoto que estava ali vendendo coisas, pedindo ajuda, e ele abaixa o vidro do carro, e o menino então fala, o senhor tem como me ajudar? E ele nervoso ali com as coisas, falou, mas claro que eu não posso te ajudar, eu não tenho como te ajudar. E ele havia falado sobre comida, alguma coisa para comer, ele falou, nem eu vou comer hoje, né? E o menino, então assim, na sua inocência, disse para aquele homem rico, aquele homem empresário, disse, de maneira nenhuma, né? Eu vou deixar o senhor sem comida. E ele pega numa caixa que ele tinha ali, numa caixa de sapato, ele pega uma manga. E ele fala, olha, tá aqui essa manga, eu posso ir lá no pé e apanhar outra. Mas tá aqui essa manga, o senhor não vai ficar sem comer. E de repente o sinal abre, aquele homem vai embora, e ele, mais à frente, ele tá com aquela manga na mão, e ele para o carro e ele então começa a chorar. E ele percebe então da sua vida, e ele faz ali uma análise, e ele percebe que era Deus falando com ele através daquele menino. Né? Então Deus, de muitas maneiras, fala conosco hoje. No entanto, às vezes nós nos fazemos de cego e de surdo para não ver e nem ouvir o que Deus está falando, porque nós estamos correndo, preocupados, não lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas frustrações, os nossos medos, e achamos que nós vamos resolver sozinhos os nossos problemas. E aí é que nós erramos, nos enfraquecemos, nos tornamos presas fáceis para o inimigo, e por isso tantas famílias estão em frangalhos, estão em problemas, tantos casamentos se desfazem, porque não há tempo de buscar a Deus, não há tempo para o sagrado, não há tempo para estar na presença de Deus e ouvi-lo e sentir a orientação que Ele tem para cada um de nós. E Deus tem falado com você? Ele já falou com você hoje? De que maneira Deus tem falado? O que você tem feito para ouvir a voz do Senhor nesses dias de tanta turbulência e tantas lutas, necessidades? Deus tem falado com você de que maneira? Então eu gostaria que você, ao encerrar esse momento, tivesse isso na sua mente, que todos nós precisamos
pedir orientação a Deus, ouvir Deus falar. Conta a história que Calvino, num determinado momento, ele precisava tomar uma decisão e ali na sala da sua casa estavam 2 pastores pedindo que ele voltasse para Genebra para continuar o trabalho. E Calvino havia tido que fugir anteriormente, há um tempo antes. Ele havia fugido de Genebra, corrido, porque queriam pegá-lo, porque estavam revoltados contra algumas decisões que Calvino havia tomado ali na cidade de Genebra, e ele foge para Estrasburgo. Então, depois de algum tempo, as coisas mudam e há uma necessidade que Calvino voltasse para continuar a obra dele. Então, João Calvino recebe 2 pastores, um deles, Farel, e querem que ele volte para Genebra, e ele tinha decidido que não voltaria. E diz que ele pede então para que ele tenha uma noite para pensar. Ele hospeda aqueles homens e que naquela noite então ele iria pedir orientação de Deus. E alguns historiadores contam que Calvino clamava a Deus. E aqueles homens ouviam Calvino clamar diante de Deus em oração, dizendo: Senhor, que queres tu de mim? Senhor, que queres tu de mim? E foi aquela luta como a de Jacó no Val de Jaboque com Deus. Mas naquela noite ele teve o discernimento de Deus. E quando amanhece o dia, ele diz para os homens: vamos, porque agora eu sei o que fazer. E Deus fez com que Calvino voltasse para Genebra. E é aí então que acontece a grande reforma genebrina. A Genebra se torna o centro da reforma protestante, isso há quase 500 anos atrás. Então, tive o privilégio de estar 2 vezes em Genebra e pude conhecer a igreja de Calvino, os monumentos, a história, tudo lembra a vida deste homem e o ministério que ali foi feito. Hoje, a Suíça é um país muito laico, né? Assim, a igreja de Calvino hoje é uma igreja praticamente vazia, né? Esses séculos todos aí fez com que as pessoas se distanciassem de Deus. Mas esse homem buscou ouvir a Deus. E você? Tem buscado a Deus? Tem questionado diante de Deus o que Deus quer para a sua vida? Deus tem te colocado numa igreja? Você tem perguntado para Deus o que Deus quer de você na igreja? Nós não estamos na igreja para ocupar apenas espaço ou esquentar banco, como alguns dizem. Estamos ali porque Deus nos colocou. Quais os dons que Deus te deu, que Ele quer que você desenvolva? Deus te deu, então, ferramentas para você usar para a glória dEle, para abençoar outras vidas. E nós precisamos ouvir Deus falar, e Ele fala ainda hoje. O meu desejo é que você esteja na presença de Deus, buscando sabedoria, discernimento. O próprio Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouça o que Deus está querendo falar com você. Eu como pastor, a liderança da igreja, nós estamos à disposição para te acompanhar, para tirar dúvidas, para orar juntos, para aconselhamento. E se você desejar servir a Deus em algum lugar e não sabe onde, venha falar conosco. Mas diga: pastor, eu gostaria de servir melhor o meu Deus na igreja onde Ele tem me colocado. E muitos ministérios podem ser desenvolvidos não por causa de atividade, mas por causa do serviço que nós podemos prestar para as pessoas. E isso pode trazê-las a Cristo, isso pode engrandecer o nome de Deus e a obra do Senhor continuar. Então, meu desejo é que você busque conhecer a Deus e ouvir a Deus, sabendo que Deus te ama, que Ele quer cuidar de você, Ele quer conversar, dialogar com você. Então, ore. A oração nós falamos para Deus, não só pedindo, mas agradecendo, às vezes lamentando, às vezes chorando, às vezes no silêncio, mas falamos com Deus. E na palavra de Deus, Ele fala conosco. Então é importante as duas coisas serem equilibradas. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus tome conta do teu coração e te dê paz. E um desejo imenso de ser amigo de Deus, confidente de Deus. Que você tenha momentos de diálogo profundo com Deus. Porque Ele fala e Ele fala hoje. Pai querido, muito obrigado por esse tempo na tua presença. O Senhor nos conhece, sabe, ó Deus, das nossas necessidades.
E eu quero agora, Senhor, pedir que o Senhor alcance cada vida que está aqui. Que o Senhor abençoe os lares que estão conosco, as famílias, Senhor, que estão aqui representadas. Entra, Senhor, em cada lar e abençoa. Abençoa, Senhor Deus, os relacionamentos dos casais, dos pais e dos filhos. Há muito, ó Deus, que estão agindo de maneira, muitas vezes, a ferir, a magoar pessoas que amam, mas muitas vezes, ó Deus, por causa dos problemas, do estresse, até mesmo, ó Deus, por causa do temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo. Muitos dentro de casa estão sendo feridos, estão magoados, estão machucados e precisam de cura, meu Deus. Entra nos lares e trabalha, Senhor, os relacionamentos. Entra na igreja, Senhor, e abençoa, Senhor, também os relacionamentos entre irmãos, entre líderes, entre liderados e liderança. Abençoa, Senhor Deus, para que haja paz nos nossos relacionamentos. Fala conosco, Senhor, nesta correria da vida, neste mundo, ó Deus, tão cinzento, onde muitas vezes não temos clareza do que vem pela frente. Fala conosco, dá-nos orientação, dá-nos discernimento pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir-te mais e que o nosso coração esteja sempre na Tua presença. Guia, Senhor, os nossos passos. Abençoa, Senhor, os nossos planos, os nossos sonhos e projetos. Que a Tua boa mão seja conosco. E que assim, ó Deus, cada um dos Teus filhos e filhas que hoje estão aqui, alcancem graça diante de Ti, meu Deus. Eu oro, eu os abençoo, Senhor. Eu peço misericórdia e graça sobre essas vidas, sobre os que estão sofrendo, ó Deus, nos hospitais, com a pandemia, com o problema do coronavírus, outras enfermidades, ó Deus. Quantos ainda, Senhor, estão sofrendo, quantos estão já sem esperança, quantos já perderam entes queridos, estão enlutados, estão, ó Deus, sofrendo. E eu quero, ó Deus, pedir bênção sobre essas vidas, meu Pai. Que a Tua graça seja melhor, que é melhor do que a vida, seja abundante nesses corações. Eu os abençoo agora, meu Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor das nossas vidas. Assim seja hoje e para sempre. Amém.